agenciadepodcast.com.br. Esquizofrenóias no ar, e essa semana, depois de um hiato, mentira, a gente já voltou, é que eu ainda não voltei na vida. Eu estou com ele, Felipe Bortolotto, falei certo? Falou certo. Que não é irmão de Jéssica, nem Jéssica, Jéssica Greco, ó, é uma grande... É uma grande mistura. É, não da Jéssica, eu achei que você era irmão da Beatriz, que ela fazia o podcast, fazia ou faz o podcast Judão. E, gente, não é uma confusão. Eu sou uma pessoa maluca. Eu já participei... O Felipe é do POC de Cultura. Sou do POC de Cultura. E eu já participei Você já esteve do POC. lá. E, por favor, entre no Instagram dele, porque a casa dele é linda. Ai. Eu sou entusiasta da sua casa. Gente, eu amo. O maior elogio que eu posso receber da minha casa. Eu não ligo porque pra ser chamada... a sua casa engaja, velho. Engaja. Ela Eu é orgânico. E é orgânico, tem muitas plantas. Muitas. Eu ganho muito like das fotos da minha casa. E aí, quando eu posto foto minha, eu não ganho tanto. Eu fico, caralho. Mas ainda bem que não aparece, né? Tô ganhando biscoito. Agora não aparece mais. Tô ganhando biscoito mais pela minha casa agora. Eu sou totalmente a favor de você fazer sei lá, vender essa casa, tipo, cheio de espaço publicitário, porque é muito lindo, Ai, de por verdade. favor, marcas, me chamem para comprar móveis. Aquele sofás de gente rica, né? É. Sofás de gente rica, é tudo que a gente quer. É tudo que a gente quer. No dia que eu conheci Felipe, a gente se identificou bastante, foi um programa muito legal. Se vocês ainda não ouviram a minha participação no POC de Cultura, foi na época do Setembro Amarelo, né? Foi. E foi muito legal, porque vocês são descontraídos, que nem eu, e ao mesmo tempo é informativo. Eu acho que a gente é da mesma escola, assim. A gente é irmão, empresas co-irmãs. Eu acho também. Eu identifico muito com o seu podcast pelo o trabalho que ele faz com as outras pessoas, com o jeito que ele ajuda outras pessoas. É um segmento totalmente diferente, claro, mas eles se cruzam, né? Sim, tem convergência. Quando eu assisti você no Spotify Summit, que a gente esteve lá, inclusive eu fiz uma perguntinha pra você. Eu tenho uma foto. Eu não te mandei essa foto, mas eu tenho uma foto do momento que você me fez a pergunta. Ah, é sério? Vou te mandar, vou ter que achar. Sim? Me manda. A gente participou junto lá no Summit e... Assistindo você e vendo o que você recebe das pessoas que ouvem Esquizofrenóias, é muito parecido com o que a gente recebe do pessoal que ouve o POC e que procura algumas... Tem algumas questões, tem algumas coisas... procura uma ajuda, um afago nesse mundo doido. Eu acho bem legal. E se você não conhece POC de Cultura, pode começar pelo meu episódio. Tem a Verônica, já foi? Ela já veio aqui também. A Verônica da Faxina Boa já foi. A gente teve bastante gente. A gente teve a Rita Von Hunt, que é um episódio mega legal também. Mas maratona e comece pelo episódio da Amanda. Que dia que vocês soltam? A gente solta toda terça-feira quando a gente consegue, ou quando não acontece porque é assim, gente. No dia, a primeira vez que eu ia, teve um imprevisto. Daí não subiu. E outra, as pessoas pedem, né? Produtora independente, né? A gente tá em casa, a gente trabalha. Sim. Então, às vezes não consegue soltar na terça, solta na quarta, tá tudo bem. Tá tudo bem também. Tudo bem. Se atrasa um pouco, as pessoas já reclamam? Eles ficam um pouco ansiosos. Eles começam a mandar mensagem. Estou atualizando o Spotify, estou atualizando o Deezer, estou atualizando o YouTube. A pessoa manda prints. Não tem nada. Cadê o meu episódio? Mas aí eles entendem, né? Eu senti que eu fiquei um tempo fora. E eu senti também que as pessoas falam, quando vai voltar? É porque eu deixei bem claro. Falei, gente, eu vou dar um tempo, volto. Mas eu não dei muita data, porque eu também não sei lidar muito com pressão. Mas a gente sempre volta, porque a gente gosta, né? A gente gosta. O importante é isso, né? Tipo, as pessoas que ouvem o podcast, os podcasts que vocês ouvem, que vocês gostam, é importante entender que são pessoas que estão do outro lado também, que têm processos e... Claro. Enfim, precisam, né, abstrair algumas coisas e falham e etc, né? A gente não é uma máquina, a gente não é a Globo, por exemplo. Exatamente. A gente é a Globo de nós mesmos. Nós somos as nossas próprias Globos. Alto Globo. E o Felipe, a gente, em algum momento, a gente falou que a gente sentiu que a gente tinha algo em comum.
Eu não sei, porque assim, eu recebi mensagens de pessoas que têm um problema patológico com a hipocondria, assim, até vou ler mais pro final do programa. Em que momento você reparou que você... No seu caso, você gosta de remédio ou você se procura doença? Então, Porque tem vários tipos, né? tem vários tipos. E aí as pessoas elas só conseguem associar a hipocondria a pessoas que tomam remédio toda hora, quando na verdade não é. E assim, é muito mais comum você encontrar pessoas hipocondríacas que elas preferem não tomar remédio. É meio bizarro isso, porque na minha cabeça, quando eu estou tomando remédio, eu estou me adoecendo. Porque aí eu entro numa pressão de tipo... Indústria farmacêutica, consumo exacerbado de produtos químicos. E aí, tipo, eu não tô falando de remédios controlados, tô falando, tipo assim, de uma dipirona. Pode falar o nome? Claro que pode. E daí Então, você acha que ela aí te prejudica mais do que ela te ajuda? Não, eu tomo, Tá. mas dependendo da minha crise, do momento que eu tô, de como eu tô, se eu tô bem, se eu tô mal, às vezes eu prefiro não tomar porque eu falo... Caralho, eu tô me envenenando. Eu me sinto me envenenando, entendeu? Então, É um processo muito bizarro. Mas o meu lance com a hipocondria não é o remédio, não são doenças, tipo, que podem ser tratadas com uma simples dipirona. Sim. Eu tenho um lance muito forte com câncer. E aí eu acho que é uma coisa em comum até com várias pessoas hipocondríacas que eu já conversei, que já vieram falar comigo. O câncer é o que acho que é a figura mais... É uma coisa nebulosa. É assustador. Eu fiz um episódio com uma pessoa que passou por um câncer. E eu falo, eu realmente tenho medo do câncer. Porque eu não sei o que... Não sei se foi a própria indústria farmacêutica, só a nossa família fez isso. Mas parece que o câncer é uma coisa muito horrível. Muito mais do que realmente é. Então, e o meu lance é que eu tive uma mãe que teve câncer. A minha mãe morreu de câncer. Tá. Meu pai teve câncer também. Mas... eu senti que o rolê tinha piorado pra mim. Eu não sabia que eu era hipocondríaco, eu não tinha ido ainda fazer terapia, por exemplo, pra tratar isso em específico. Mas quando a minha mãe morreu, foi que eu comecei a perceber que eu tava tendo uns pensamentos meio compulsivos com isso, assim, tipo... Associando tudo a câncer. Associando tudo a câncer. Você e tinha assim, eu quantos não anos? tinha paz. Eu tinha 20... Quando minha mãe morreu, foi em 2016. E você acompanhou muito de perto o sofrimento dela. Foi, muito de perto. Bom, a gente não tinha um relacionamento muito próximo, porque eu tive problemas com ela por causa da minha sexualidade. Mas no final da vida dela, a gente se aproximou. E eu vi muito de perto, eu vi o sofrimento e tal. Eu comecei E aí eu comecei a desenvolver esse negócio que, assim, quando a minha mãe descobriu o câncer dela, que era um câncer de intestino grosso, eu comecei a pesquisar algumas coisas e eu vi que, assim, é muito... 30% de chance a mais de eu ter. Você acha que essa informação, ela destruiu? Você acha que o momento que você descobriu isso, sua vida mudou? Mudou. Não, na hora, assim. Eu já sabia que, pra mim, era verídico. Pra mim, era um atestado de um médico ali falando que eu já tinha câncer. Mas daí, em que momento você reparou que aquilo tava tomando conta da sua vida? Quando ela morreu... E aí eu comecei a ter umas crises muito fortes de... Porque até ela tá viva, eu tinha preocupação com ela, eu não conseguia focar tanto na minha vida. Ah, sim. Quando ela morreu, e aí eu tava sozinho aqui em São Paulo nessa época, eu morava com 2 amigas, mas meu namorado tava no interior de São Paulo, eu tinha acabado de mudar pra cá, eu tava ainda construindo a minha vida social aqui em São Paulo, e aí foi que me bateu. Eu comecei a associar tudo que eu tava vivendo a câncer. Inclusive, eu tenho uma história, acho que eu cheguei a contar pra você, que eu tive uma hemorroida. E eu achei que a minha hemorroida era um câncer. Desculpa, não podia ir, mas eu ri. Não, tudo bem, é uma história engraçada. Eu fui no proctologista... porque da tua mãe era intestino, então, faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Só que assim... Mas daí você já foi no proctologista... O meu primeiro pensamento não foi uma hemorroida, não foi, sei lá, uma verruga, não foi nada. Era só um tumor. Você já fazia parte dos 30% que você pesquisou. Não, total. No dia que eu descobri, eu sentei no chão do banheiro, no chuveiro, e comecei a chorar. Era uma cena de uma comédia romântica. Exato. Eu comecei a chorar, e eu comecei a me desesperar. Eu comecei a ligar pra pessoas que trabalhavam na área de saúde, era tipo 11 da noite. Mandava mensagem pras pessoas que eu conhecia. Todo mundo falando assim, Felipe, pode ser milhões de coisas, mas pra mim
A sua cabeça não funciona da maneira racional, lógico. Sim. Você tá só lá focando em uma coisa. Quando, na verdade, se você... Eu parando pra pensar hoje, cara, qual a chance de ser... Era uma bolinha, sabe? Não era como se fosse algo interno, algo que tava se manifestando já há um tempo. Aham. O grande problema pra mim, e eu acho que, claro que pra todo mundo, é tentar racionalizar o problema na hora. Porque naquilo pra mim já era uma sentença de morte. Eu tenho muito isso. De achar, de começar já a planejar o que vai vir depois da minha morte. Volta. Como é que você Vamos planeja voltar. o que vem depois da sua morte? Eu planejo o O seguinte. seu enterro? Não o meu enterro, mas o que meu vai ficar pra qual pessoa, eu começo a ver. Você tem um testamento? Não, ainda não, mas eu... Desculpa perguntar, você é rico? Não, mas eu queria ter certeza, por exemplo, das minhas coisas que eu tenho, das coisas que eu comprei, tipo televisão, ficasse pro meu namorado. Porque a gente não é casado. Sim, tem uma coisa também E tem o da lance- família, É, que você é gay, e daí tem um momento... sim. Não, aí eu começo tem a tudo pensar... um fundo, tem um Isso, fundo. Tem tudo um fundo. Aham. Mas você vê que esse fundo, ele vai... Ele vai ficar- longe demais. ele vai longe demais. Longe demais. Você só... às vezes eu me pego num pensamento, e daí eu chego no limite da brisa, que daí eu começo a dar risada. Você sente isso? Já, aham. E que bom. E aí eu começo a dar risada e falar assim, gente, como é que eu posso estar pensando nisso? Só que ao mesmo tempo que eu sei que é impossível, que eu sei que eu tô delirando, ainda assim eu não consigo me convencer. O que eu faço geralmente em crise é conversar com alguém que me tranquiliza. Então, por exemplo, eu converso com meu namorado, eu converso com uma amiga minha que é racional e que vai conversar comigo assim, Felipe, mas o que você tá sentindo? Será que não é só uma dor de garganta? Tipo, eu tô com dor de garganta hoje, vindo pra cá. Tá. Ontem eu O tava... tempo mudou. O tempo mudou, eu tenho rinite, Tá. só tá bebendo gelado, etc. Sim. Várias coisas. Só que daí eu comecei a apertar os meus... Aqui, Os glândulos. glândulos aqui. E aí eu comecei a falar assim, não, tá estranho, Bárbara, tá estranho. Aí ela, Felipe, mas não é isso. Não é... Aí dá uma acalmada no momento, mas não é uma coisa que dura. Porque esse pensamento volta uma hora ou outra. O que eu tenho me preocupado mais daqui pra frente é que é o seguinte. Desde que eu descobri a minha hipocondria e desde que eu comecei a ir na terapia, na época da morte da minha mãe, eu comecei a perceber que o meu problema era muito na barriga, era intestino, era estômago, era esôfago, pâncreas, era tudo aqui. No abdominal. Tá. Eu não tinha medo, por exemplo, de um câncer de um tumor no cérebro. Não, porque não tem chance. Um câncer de pele. Tá, Não- pega só igual um louco. Não, Entendi. não teria esse problema. Tipo, Tem uma explicação? lógico que, por exemplo, se eu descobrisse, ou se alguma coisa acontecesse que me despertasse o Aham. medo, na hora eu ia ficar mal. Só que eu focava muito no meu abdominal. No abdominal, Aham. não, no meu abdômen. Aham. E aí e o meu medo agora é de não tá mais focado só num lugar e tá se espalhando pelo meu corpo. É tipo, eu posso agora achar que eu tô com um câncer de pele. É isso. Você E aí tem é medo de sempre- desenvolver um novo medo, Agora porque é qual- ele tá centralizado na Exatamente. parte... Você já tem uma Exatamente. ansiedade da ansiedade. Isso, Ele tá exatamente. centralizado aqui no tronco. Daí você, Exatamente. de repente, se tiver um start, sei lá, você vê uma propaganda de filtro solar, alguma coisa, fala... Porque é sempre com um start. Uhum. É muito bizarro isso. Até quando eu abri as perguntas no meu stories, me perguntaram sobre como que é, por exemplo, a relação de hipocondríacos com sexo. E eu já tive E crises. aí, muito exame de DST? Eu já tive crises de, por exemplo, ter certeza, mesmo feito um exame e não tendo transado sem camisinha desde então. Ainda bem que você não é mulher, porque com certeza você estaria grávida todo mês. Todo mês, exatamente. A minha amiga fala exatamente a mesma coisa. Mas o meu rolê é o seguinte: tô no ônibus. Tô com um pensamentozinho aqui, ó, na cabeça, bem pequenininho, nada muito preocupante sobre DST, sobre HIV. Tô no ônibus, passo na frente de um sinal, ou de um outdoor falando sobre Use camisinha. campanha de camisinha. Sífilis tá bombando. Já é um sinal pra mim. Aí você começa a imaginar que, por exemplo, é muito no emocional, é muito
no meu Deus, não é coincidência de eu estar vendo esse. Tem uma coisa meio outdoor. mística, né? Tipo, milhões de pessoas passam na frente daquele outdoor todos os dias. Ninguém acha que Mas é é pra você que aquilo foi um sinal místico, exatamente. Foi um sinal pra você que você está e você precisa começar a se cuidar. É muito bizarro. Você tem uma coisa com religião também? Sua família era religiosa? A minha família era religiosa, mas eu não sou religioso hoje. Tá, mas você tem um passado aí. Tenho um passado aí com uma... Do misticismo. Passado bem ruim. De medo e culpa. É, eu tenho muita culpa cristã ainda hoje. Uhum. É, mesmo não sendo, mesmo Sim. não tendo nenhuma religião, mesmo sendo agnóstico, eu tenho essa culpa cristã em mim, porque eu fui criado muito embaixo dessa ideia do que é, de como você precisa viver sob os comandos de Deus e da religião. Mas o meu problema com a religião mesmo foi por causa da minha sexualidade. O que mais me afastou de religião foi por causa de sexualidade. Enfim, já sofri exorcismo por causa de religião, ou por causa da minha sexualidade. Eu participei muito de... Você acha que você consegue associar isso com um pouco dessa ansiedade que você tem aí do Da medo minha- do futuro? Você quer controlar tudo, né? Você falou que quero saber que minha televisão vai pra essa pessoa, etc. eu tenho É uma coisa do controle É absoluto. uma coisa do controle absoluto, exato. Mas eu não associo... o que eu associo é o jeito que eu fui criado. Uhum. Eu comecei em terapia a conversar sobre... E eu comecei a resgatar umas coisas muito bizarras. Tipo, a minha mãe, ela me criou pra ser uma pessoa não preocupada numa maneira saudável com a minha saúde. Ela me preparou pra ser uma pessoa extremamente obcecada com isso. Tipo, era desde da obsessão dela de como eu ia lavar minha mão, Uhum. quantas vezes, até, por exemplo, quando a minha mãe descobriu câncer, no meio do caminho, eu tive um problema de... Tipo, eu fiquei constipado, assim, sabe? Sim. E eu sempre tive o intestino muito solto, cagava bem pra caramba e tal. E aí, uma vez eu tive o intestino preso, mas assim, normal, todo mundo um dia na vida vai ficar com o Claro. intestino preso na vida, por causa de alimentação e tal. Sim. Estresse. E aí, fiquei e liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, tô com o intestino preso faz 2 dias. Ela, Felipe, vai no médico, porque eu descobri o meu câncer assim. Gente, Você acredita? E assim, isso aí não se fala, né? Não, e aí eu comecei a associar muitas coisas que sempre foi desse jeito. A minha mãe me criou, que assim, meu De pai... uma maneira muito dramática. Então, muito dramática. Muito E muito tipo absurdo. assim, você vai morrer, você vai viver sozinho o resto da sua vida. Porque eu vou morrer um dia, o seu pai não mora com a gente mora distante da nossa família. Ela já sabia que eu era gay, então ela não tipo, no imaginário dela não me via com Filhos. com um namorado, com um casado. Alguém que pudesse Tendo a vida que eu tenho cuidar de hoje, você. por exemplo, que alguém que pudesse cuidar de mim. Então ela me cuidou, ela me preparou, me ensinou a ser uma pessoa extremamente preocupada. E aí eu comecei a resgatar isso e eu falei assim, porra, tá aí, é isso, sabe? Tipo, eu não tinha paz com... por exemplo, uma dor de cabeça nunca era uma dor de cabeça, era sempre alguma coisa muito grave. Mas aí você fazia muito exame, você... Eu não fazia muito exame porque a gente era meio mais pobre na época, Sim. assim, quando eu era criança. Eu comecei a Mas fazer aí você mais sentia que você, na sua cabeça, era uma sentença de morte. Não, quando eu era criança, não. Eu não tinha isso. Era minha Tá. mãe. Ah, tá. Ela passou isso pra mim e eu absorvi. Isso foi um start que deu quando ela Da ficou vida doente. adulta. Na vida adulta. Tá bom. E aí, quando eu comecei a perceber como eu tava me relacionando com o jeito que eu me alimentava, o jeito que eu, por exemplo, li uma notícia no jornal de que, por exemplo, sabe aquelas fake news de que o cara na Paulista tá dando uma injeção com HIV? Aham. Sabe? Eu Já pegou já essa tenho, fake sim. news? Sim, e É aquela... uma fake news isso, não é? Ou é verdade? Espero... Ai, não sei. Eu espero que sim. Eu espero que Tem sim. aquela coisa do tipo... Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe falava pra eu andar na rua sempre de capuz, porque existia um pessoal que cortava o cabelo. Então eu achava que iam me cortar o meu cabelo. E também tinha uma novela... Ai, mães são foda, né? Tinha uma novela, quando a minha irmã era muito pequena. Eu tenho 7 anos de diferença da minha irmã. E era uma novela que falava sobre sequestro. Então eu achava que a minha irmã ia ser sequestrada a qualquer momento, porque ela era uma criança bonita. Como na novela. Então eu tinha uma responsabilidade. Olha o tanto que a mídia, tipo, faz a gente ser Noiado. noiado com tudo.
E aí eu tinha isso da fake news na Paulista. Sim. Eu lia isso, eu não conseguia andar na Paulista sem ter sossego. Era olhando pra trás o tempo inteiro. É um Uma filme vez tenso. Uma vez eu senti um negócio picando na minha panturrilha. É. Foi um negócio físico, não era imaginação. Quando eu cheguei em casa, estava sangrando. Eu não sei o que aconteceu. Eu juro pra você. Eu não sei se foi uma coisa que o meu corpo produziu. Sim, eu entendo. Ou se foi algum inseto que picou, eu não sei. Eu cheguei em casa, minha panturrilha estava sangrando. Eu fui fazer o teste. Você foi? 3 meses depois, fui, porque... Mas daí, se por 3 meses você achou que você tinha. 3 meses. E isso é uma coisa Mas isso- horrível. Então, Porque você fica... a minha vida para. A minha vida para. Eu me torno obcecado por aquilo. Eu não consigo interagir socialmente. Eu não consigo trabalhar. Eu não consigo, sei lá, assistir uma série em paz. Quando você pensa que você tá esquecendo do negócio, você tá lá assistindo, vem um vem sinal. uma palavra. Sei lá, uma cena de alguém falando o signo de câncer. Pronto, já era. Eu entendo isso da picada, eu já tive, mas eu acho que eu nunca manifestei fisicamente, mas eu acho que isso da picada, eu já senti, né, nessa época que as pessoas falavam de picadas, eu sentia. Será? Meu, é Mas bizarro. porque será que a nossa cabeça, eu acho que a nossa cabeça ela quer ter certeza, né? Então, como a gente tem a dúvida, sei lá, tem um cara picando na Paulista. Então, eu acho que a gente tem que manifestar aquilo pra gente ter certeza. Aham, Porque às vezes tudo que a gente quer tá certo. exato. E quando você recebe, sei lá, você fez o exame da hemorroida, você não fica um pouco com raiva? Eu cheguei no proctologista no outro dia. Eu fui no outro dia no proctologista. Tá. Eu não tinha plano de saúde ainda na época. Eu paguei R$ 500 Pra No receber um diagnóstico de câncer. pra 5 minutos. Eu cheguei lá. O cara fez assim na minha bunda. Abriu. Falou assim, é uma hemorroida. Sério? R$ 500. Você entende E ele que passou isso... uma pomadinha. Isso Destrói, atrapalha em Porque todos você os lados. construiu uma coisa. Financeiro. Não, você construiu todo um imaginário. Pra ser destruído é muito rápido, né? Não, e é ótimo, tá? Claro, ninguém Quando- quer ter doença. Quando a gente recebe, qualquer diagnóstico positivo, meu Deus do céu, parece que é um elefante que tirou uma pata de cima de você. Aham. O problema é que tem momentos, eu já tive momentos, hoje eu tô falando disso muito bem, porque eu estou bem, eu estou num momento bom comigo. Tá. Eu não tenho mais essa crise, essas crises sempre recorrentes. Aham. 2016 e 2017 foram anos horríveis pra mim. Eu passei 2 anos inteiros me preocupando com doença, do primeiro dia de janeiro ao último dia de dezembro. Mas agora eu tô num momento mais tranquilo. Eu ainda tenho volta, né? Hora ou outra. Mas eu acho que por estar morando com o José agora, que é meu namorado, ter mais amigos, ter uma vida social mais cheia, ter um projeto... Você não tem muito tempo. Eu não tenho muito tempo e eu sou mais positivo. Agora, porque eu tenho, por exemplo, uma grana guardada. Uhum. Que isso também tem um rolê, tipo, uma grana guardada, parece que eu sou rico, né? Mas eu Não, tenho, sim. tipo, eu tenho um seguro pra Uma se... segurança. Uma segurançazinha pra se acontecer alguma Porque coisa. caso você tenha um câncer, Exatamente. você pode Eu posso dar entrada num negócio, num hospital ali. Tá. Exatamente. Então, assim, agora eu tenho essa segurançazinha, tipo, tá, eu posso tá... o tô controle. mais seguro. O controle, exatamente. Só que, por exemplo, quando eu recebi um diagnóstico em 2016, que eu fiz endoscopia e colonoscopia em 2 anos, 2 vezes. Esses são exames muito invasivos. E são Uhum. coisas onde, tipo, pessoas hipocondríacas, elas realmente precisam tomar muito cuidado. Porque exames assim, tem gente que submete a cirurgia que não precisa de tanto contestar diagnóstico. Porque você não aceita. Você não porque aceita. você tá sentindo o negócio. Porque você leu tanto, você sabe e o médico está errado ou o exame deu errado. O meu... Você já se viu brigando com o médico? Brigando não, mas já fui em 4 médicos. Pra ter uma segunda opinião. 4 gastros. Pra ir pra ter certeza. E o diagnóstico Mas era você que os bota mesmos. esse número de 4 ou você... Não. 4 foi o número que eu fui. Tá. Fui em um, aí me falou uma coisa, eu falei, tô sentindo muita firmeza, vou em outro. Aí, mas será, vou tirar a dúvida, vou em outro.
Entendeu? Aí você vai indo, aí você vai gastando grana, aí você vai, Claro. tipo... E aí é uma coisa que você tá contestando um negócio que é exato, que é a ciência, né? Mas aí eu acho que volta para o passado religioso e também volta para coisa do controle. Isso é muito maluco, né? Porque você falou que daí chegou lá, você não tinha um câncer. Foi muito rápido, falou que é uma hemorroida. A sensação é de alívio ou você acha que no fundo você queria ter? Não, é 100% alívio. Tá. Eu não quero, é um asco mesmo. Eu consigo dizer pra você com toda certeza. Eu penso em câncer todos os dias da minha vida. Todos os dias. Não tem um dia que eu não lembro da palavra câncer. É bizarro isso, né? É horrível. É horrível. Não um tem sofrimento que paz. você não precisa. Não tem paz. Não tem paz. Todos os dias, não importa, eu posso estar no melhor do humor. Em algum momento eu vou pensar nisso. E isso pode ou me levar pra um abismo sem fundo, e aí eu entro em crise. Ou eu posso simplesmente passar e falar assim, não, cala a boca, Felipe. Vai, segue Sim. a vida. E aí, tem sido assim, tipo, não, segue a vida. Até então. Mas, por exemplo, tô descendo de patinete. Aquele patinete elétrico. Sim. Do nada, vem assim, ó, câncer. Como muito assim? estranho. Mas é uma coisa que vem na sua cara. A palavra, escrito, na minha cabeça, escrito. Gente, que sofrimento. É uma merda. E tem gente que tem isso, por exemplo, com HIV, né? Tipo, de pensar. Tem gente que tem isso com gravidez. Com gravidez. Tem uma coisa que eu já passei por isso, assim, que você fica. Tá um pouco com atrasada. dengue. Com dengue. Eu tenho com dengue também. Quando chega esses E momentos. quando tem os final derivados da de dengue? ano. Ai, menina, tá nem na fala. época, né, bicha? Gente, quando começa Dengue, a chegar chikungunya. Ai, eu a também não época gosto. da dengue, Lembrei de uma coisa da minha eu infância. compro tanto A época da dengue. repelente. Você não tem ideia, começa a virar todas as garrafas que eu vejo na rua. Eu também sou essa. Eu acho. Isso me lembrou uma coisa, eu não sei se eu já contei aqui, mas quando eu era uma criança, lá no Capão Redondo, quando eu tinha acho que uns 5, 6 eu sou do anos. Capão também. A gente tinha. A gente tem muita coisa. A gente tinha falado disso no episódio. E eu sempre tive muito pavor daquelas campanhas, não soltem balões. Porque balões do festa junina. Sim. Eu ficava com muito medo. Um belo dia, eu estava na casa da minha avó e tinha um terreno que hoje é a casa dos meus pais, mas na época não, era só um terreno. Caiu um balão lá. Meu Deus. Era tipo, pra mim, era Deus falando que tipo, tudo aquilo do que o não soltem balões. E eu sempre tive medo. Meus primos falavam, olha o balão. Daí eu já ficava com medo, suando, chorava. Parece etc. que o seu medo se torna realidade. É que nem merda, você isso. acha que tá grávida, você começa a ver que todo mundo tá grávido ao seu redor. E eu lembro isso do balão, era uma coisa que eu achava que eu tinha controle. Que se eu pensasse em balão, ia aparecer um balão e ia pegar fogo. O que eu penso é que as mães podem ser muito prejudiciais com excesso de cuidado. Porque eu tenho certeza que a minha mãe, ou a TV Globo, sei lá, que falava a campanha do balão, esse excesso de cuidado que as mães colocam na gente transforma a gente numa criança acuada e medrosa. Paranoico também. Paranoico. Porque que nem, tipo, com certeza quando você ligou pra tua mãe, quando você tava com uma hemorroida, quando ela falou isso, foi com a intenção de te ajudar. Eu não queria que você sofresse o que ela tá sofrendo. Mas eu acho que o cuidado, ele mistura muito, né? Na nossa cabeça. Ainda mais quando a gente é uma criança um pouco diferente, um pouco mais medrosa, né? E que nem se falou, tipo, você não associava esse medo de doença, etc., com coisas da sua vida na infância. Mas eu acho que, no fundo, eu, pelo menos, quando eu tenho crise, eu me torno uma criança. Sim. Tipo, Eu também. São os medos mais idiotas, assim. E quando você analisa, fala assim, parece que eu tenho 5 anos e tô com medo de balão, né? Exato. Eu acho que a crise, ela mostra muito como foi a nossa infância. Como foi a nossa infância, exatamente. Eu criei esse pensamento muito obcecado pela figura da minha mãe, porque sempre fui eu e ela, e aí perder ela foi um negócio, tipo, que vai definir a minha vida pelo resto da minha vida. Mas você sabe hoje que não. Hã? Você sabe hoje que não? Não, hoje, tipo assim, Racionalmente. Como assim? Racionalmente? Que você falou assim, que era sempre...
sempre ia ser você e sua mãe, como ela morreu, hoje você sabe que existe um você sem ela. Ah, sim, sim. Não, eu nunca fui apegado a ela, assim, apegado, tipo, fisicamente. Tá. Mas eu tinha muito essa ideia. A minha mãe me cuidou, me criou mesmo pra ser uma pessoa, tipo, extremamente independente, porque ela sabia que eu ia precisar disso. Tá. Só que nisso, ela criou essa super proteção demais da minha cabeça, onde que eu tinha. E hoje eu sou, tipo assim, no meu grupo de amigos, eu sou a pessoa mais safo de todos. Tipo assim, pra me roubar, pra me furtar, Porque tem você que é ser ansioso, você espertão. lembra você Toda pensa hora. todas as vias. Ó, carnaval, eu sou. Deixa seu celular comigo. Eu fico bêbado, mas eu não consigo perder esse senso de alerta. Ó, Entendo. tô bêbado. Qualquer coisa acontece que pode ser, tipo, pode dar merda, é um estalo que eu volto ao normal na hora. Sempre foi assim. Desde o meu primeiro porre. Eu tenho esse muito senso de alerta, então eu sou muito preocupado. Por exemplo, Você se mudou muito de casa? mudei demais de casa. Sabe quantas vezes eu mudei de casa? Uhum. 26 vezes. Eu tenho 27 anos. Fazer 28. Eu mudei 26 vezes de casa. Eu entrevistei o Teve Isaac. teve um ano que eu mudei 5 vezes de casa. E ele também teve uma vida, assim, bem... Que você não tem muito um lugar pra ficar, Não. né? Então, acho que isso... Acho que deixa a gente meio acuado. Eu lembro a primeira vez que eu mudei de casa, a minha mãe não me avisou. Quando eu voltei da escola, eu morava em outra casa. E aquilo Caralho. foi uma situação... E era, tipo, na rua de cima. Uhum. Foi uma situação muito absurda, porque eu não tinha pra onde voltar. Eu lembro de estar sentada na escada com o meu primo e chorando. Tava na 4ª série, assim. Eu falei assim, não, mas eu saí de uma casa, eu tenho, sabe? A sensação de ter um lugar... a gente precisa se sentir pertencente. Que nem você falou. Agora você tem uma casa que ela é muito sua, que era do seu jeito. Eu me tornei, tipo assim... Era o meu goal de vida, era ter um lugar onde eu me sentisse... Onde ele fosse Porque 100% ela dá segurança, meu. né? Aham. Ela dá segurança. Ao mesmo tempo que isso me tornou uma pessoa acuada e me tornou uma pessoa obcecada em buscar um lugar onde eu olhasse pra cada cantinho e eu soubesse que tinha um toque meu ali, ao mesmo tempo me tornou uma pessoa muito livre, muito aberta também pra mudança. Sim. Eu sou uma pessoa totalmente desapegada. Uhum. Então, tipo assim, eu sofri pouquíssimas vezes com um término de namoro, com um término de amizade, com morte. A morte da minha mãe eu sofri muito internamente, nunca visivelmente. Uhum. Tirando a parte de doença, que é a hipocondria, né? Tipo, tirando essa parte, sofrer mesmo de chorar e de pedir ajuda mesmo, não tive. Ninguém olhava pra mim, e eu faço brincadeira com a morte da minha mãe até hoje. As pessoas falam assim, Felipe, como você faz brincadeira com a morte da sua mãe? E, tipo, é um jeito que eu tenho de lidar com o luto. Isso é uma coisa que as pessoas têm que parar também de dar... Não tem, não tem uma regra. Você Não tem que ficar tem regra, 6 meses sofrendo. Exato, e não tem que sofrer o resto da vida. Não é verdade. Tipo, as pessoas têm que parar de colocar o dedo em cima da morte dos outros. Daí põe o dedo em cima da vida e coloca em cima da morte também. Luto, cada um tem o seu. Eu sei a história que eu tive com a minha mãe. Então, apesar de sentir muita falta dela e de ter todo esse passado, eu sei que o que a gente viveu era o que tinha pra viver e beleza, segue o jogo. Só que aí me tornei essa pessoa, né? De, tipo, obcecada por essas coisas, só que ao mesmo tempo Uma pessoa livre. muito alerta. É livre, né? Que isso você falou, você mudou 26 vezes de casa. 26 vezes de casa. Isso Em é uma 5 pessoa que se estados adapta. diferentes. Não É era uma só, pessoa tipo... que se adapta. Não era na mesma cidade. Era escola também. Então isso, E tipo... mudar de escola é afetava traumático. na escola, afetava nos amigos, afetava na sua rotina, na onde você ia comer à tarde. Alguém já te disse que se você fosse de uma certa forma... Eu lembro que falavam pra mim na minha infância. Se você continuar sendo assim, você nunca vai ter amigos. Então você tentava ser diferente. Aham. Eu ouvi muito isso. E daí, às vezes... É muito louco, porque às vezes eu brinco com a minha cachorra Yoko e às vezes eu reproduzo isso. Falo, nossa, tô falando igual a minha mãe falava comigo, que coisa Mas feia. a nossa tendência é virar nossos pais, né? Cada vez que passa, mais me sinto parecido com a minha mãe em comportamento. É muito bizarro, né? Porque é um negócio que... lúcido, nós somos pessoas lúcidas sobre comportamento, né? Uhum.
Tipo, a A gente gente sabe... não se deixa se levar, né? É, A gente não é. mas Não o- rompeu. Mas o problema é que você acaba reproduzindo aquilo que você aprendeu a vida inteira. Aí é um trabalho de desconstrução que você tem que se esforçar pra não ser Sim. exatamente igual. Não que eu não quero ser igual a minha mãe, porque Porque minha mãe é ela uma... foram coisas legais também. Mas ela, assim como qualquer ser humano no mundo, ela teve defeitos. Nenhuma mãe ou pai nasce pra ser mãe e pai. Ninguém aprende a ser mãe e pai, né? É na hora ali que você tem uma pessoa pra você cuidar da sua e vida. também a gente é criado, eu pelo menos, a minha família é católica, então a gente acha que a mãe é o centro de tudo, Uhum. aquilo do que você tem que amar sua mãe mais que tudo. E eu já fiz um episódio falando assim de passagem sobre isso, que às vezes a gente não precisa. Não sei quem falou aqui, eu sou péssima. Falou assim: não dá pra você devolver amor de um lugar que você nunca recebeu. Uhum. E às vezes é isso, mas a gente se sente culpado porque fala assim: a sociedade diz que eu tenho que gostar de Natal e que minha mãe é maravilhosa e uma batalhadeira. Às vezes ela não é. Exato. Normal. Exato. Esse apego com família também a gente tem que aprender a não colocar tanta importância. Tipo, eu sou uma pessoa zero apegada à minha família é de sangue, mas eu tenho muito amigo. Uhum. E eu tenho um namorado. E eles são muito mais importantes do que grande parte da minha família. Tem uma parte da minha família que eu amo, Uhum. mas tem uma parte que não. E tem que parar de ter essa cobrança com... Tipo, só porque é do mesmo sangue que você tem que amar acima de tudo. Não, tem gente que é babaca que você não precisa amar. Tem gente que só te fez mal. Uhum. Tem gente que te fez mal sem saber que tava te fazendo mal. E aí é um outro... Sim. Aí é um outro rolê. Tá. Mas tem gente que só é ruim pra você. E aí você não tem que ficar... Isso é muito abusivo, né? Você tem que ficar exaltando Alimentando e uma alimentando uma relação. relação com alguém que não te faz bem. Então... isso aí é um assunto pra um... Mas a gente tá se levando, mas eu gosto disso. Eu gosto disso também. Eu tinha uma coisa na minha infância que minha mãe falava que só as crianças grandes poderiam tomar comprimido. Então, o sonho da minha vida era crescer e consumir toda aquela prateleira, que é aquela que tem os remédios de gripe, os normais, assim. Eu achava muito ótimo. E eu lembro da minha mãe esconder remédio de mim e do meu pai, porque a gente associava que se a gente tomasse o remédio antes de ficar doente, era como se fosse uma vacina. Isso também, era uma vacina. Sabe o que, agora falando de remédio, sabe o que eu lembrei? Eu era viciado não, né? Mas eu adorava tomar AS. Sim, porque Né? parece que cura, né? Não, e Cara, era cura gostoso. tudo. Eu sei Meu Deus do céu, era uma balinha. Eu sou tão doente que eu sei o gosto da embalagem. Que eu comia aquela embalagem rosa. Então, eu acho que tinha esse rolê com remédio também, de tipo, olhar e falar assim, meu Deus, adultos estão tomando isso adoidado, será que é bom? Eu achava o máximo. Eu queria fazer a idade, eu não lembro se era 12 anos, porque só as crianças grandes poderiam tomar, e meu sonho era tomar comprimido. Daí você brinca de tomar comprimido. Aquelas balinhas que vêm, tipo, em caixinha. Sim! Que parece um comprimidinho, que é, tipo, branquinha, assim, tem uma divisão. Parece um Proferide. Aí você vai tomando, assim, estou tomando vários remédios. Vários remédios. É igual com copo raso. Aqueles copos mais de uísque? Achetinho. Que você transforma a Coca-Cola em uísque. E faz aqui, ó, no gelo, lógico. Mas eu acho que a televisão. Toda criança quer ser a Amy Winehouse, né? Basicamente, com um copinho de uísque na mão, assim. Sim, toda criança, ela quer ser. Eu espero que hoje em dia elas não queiram. Não, exato. Mas eu achava o máximo aquele copo. Era porque copo na de nossa adulto. época era muito... exaltado, tipo, era glamourizado. Eu vejo gente da minha idade hoje... Ou você vê na novela, a pessoa chega em casa, ela vai repensar a vida com uísque. Vamos tomar um drink, daí tem uma garrafa artesanal. Ou então o remédio, o jeito que as pessoas tomavam remédio em TV, ou que você... sim, pílulas pra dormir. Eu acho que e aí era glamourizado demais. E a gente vê esse monte de gente aí glamourizando doença, glamourizando... alcoolismo, glamourizando vício em remédio. Sim. Tipo, a gente cresceu talvez num momento onde o mundo tava meio perdidaço, né? Então, e a gente sofre até hoje as consequências, né? Mas, que nem você falou, da terapia. Quando a gente fala em voz alta essas coisas, a gente toma consciência. E podcast é uma coisa legal pra isso, né? Sim,
Não é uma terapia, lógico. Não é igual que você não tem um Mas você profissional. se ouve. Mas você se ouve, você E daí, às busca vezes, lá. no meio da frase, você tá falando uma bosta, você fala assim, nossa. É, ou então você busca no outro também, tipo, você lembra de coisas do que o outro falou e aí Sim. que você consegue relacionar. É muito bom falar, por isso que eu uso como cura pra essas minhas crises falar com o máximo de pessoas possível. Eu não tenho medo de ser chato. Eu não tenho medo de ser chato. Você não eu tenho, tem. Eu tenho medo Então, de morrer, de ser chato, não. Você tava falando isso, que você busca seus amigos e seu namorado, etc. Você já procurou uma pessoa que desmereceu completamente seu Ai, é sofrimento? tão normal isso. E aí, como E proceder? são pessoas próximas, pessoas que Sim. gostam de você, que te amam, mas que não te proceder? entendem. Olha, eu vou falar isso então para as pessoas que estão ouvindo que podem conhecer algum hipocondríaco, como uma pessoa que tá passando por alguma ansiedade qualquer na vida, né? Uma crise de ansiedade que não precisa estar relacionada com doença, pode estar relacionada com qualquer outra coisa. Gente, escuta a pessoa, não importa se ela tá falando a coisa mais absurda do mundo. Não importa se ela tá tirando que ela vai ter uma doença que 1% da população vai ter, só 1% da população tem. Se ela tá achando aquilo, não é a sua risada que vai ajudar a passar, não é o seu desprezo, não é O seu olhar o de seu desdém. deboche, o seu desdém, que vai fazer com que as coisas voltem ao normal. Porque a nossa cabeça não funciona desse jeito. A gente precisa de... se aquela pessoa tá falando aquilo pra você, é porque ela tá buscando alguma resposta e porque ela confia em você o suficiente pra conversar sobre. Porque a gente vive num mundo onde a gente não tem muita gente pra confiar as coisas mais estranhas que a gente sente. Você posta alguma coisa no Twitter hoje, você pode ou ser muito bem acolhido ou você pode ser escrachado. O famoso cancelado. Então, assim, você tem que tomar cuidado com o jeito que você trata as pessoas, porque uma coisa que a gente sempre fala lá no POC é isso. A sua palavra pode estar definindo a vida de alguém. Uma palavra pode ser um gatilho para uma palavra, um jeito que você trata, um olhar que você faz para uma pessoa pode estar definindo a vida dela naquele momento. O quanto ela se sente desprezada, o quanto que ela se sente excluída, o tanto que ela se sente estranha e fora do que é dado como, em várias aspas, comum em sociedade. E você pode estar matando essa pessoa mesmo. Sim. Matando é a palavra certa, porque... Porque daí a pessoa... Você apaga, né, a pessoa. Ela não vai ter mais vontade de contar Porque pra pode você. ser a última coisa que essa pessoa vai pensar antes de se matar, antes de tomar uma medida drástica, antes de fazer alguma coisa que vai ser horrível pra vida dela. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu tô falando de um lugar muito privilegiado, onde eu posso falar com os meus amigos, e eu já eduquei muitos deles pra não terem esse tipo de comportamento com risada ou com desdém comigo. Então, hoje eu sei com quem eu falo, porque eu já tive esse momento de educação. Mas eu tenho muita sorte também que eu não tava com depressão, não tinha uma depressão na época e que isso se misturou, entendeu? Porque o tanto que eu já ouvi de gente falando assim: ah, Felipe, você é louco, para de pensar essas coisas, isso aí é doideira da sua cabeça. Vai ter câncer sim, viu? Cuidado, ó. Aí, tipo, acham que vão te curar, falando que assim, olha aí. Desmerecendo todo o seu sofrimento, porque Não, você tá o dia inteiro. Você tá tipo, 3 meses achando isso. aumentando, falando assim, ó. Você perdeu peso esse último ano, hein? Esse último mês. Tipo, como se fosse ajudar, ironizar dessa forma, trazer mais um pensamento obsessivo pra cabeça da pessoa. Não sejam esse tipo de pessoa. Ser esse tipo de pessoa pode estar sendo, mais uma vez, pode estar acabando com a vida de alguém. Excelente. Eu não tenho nenhuma ressalva. Eu recebi aqui um relato bem grande, assim, e não sei se ela quer se identificar. A princípio, eu não vou falar o nome dela. Ó, que ótimo, meu marido... Quando eu repostei o seu anúncio aqui no meu Instagram. Que ótimo, meu marido é hipocondríaco neurótico. Vou assistir, com certeza. Assistir não, ouvir, haha. A última crise e mais grave do meu marido durou 6 meses. A cada semana, ele achava um câncer no corpo. Antes, ele tinha pequenas crises anuais que faziam ir em 10 ou 12 médicos da mesma especialidade. Hoje, ele analisa o cocô diariamente. Acha que tem alguma doença autoimune tão rara que nenhum médico consegue descobrir. E sente uma dor que vários ortopedistas já falaram que tem relação com um problema na coluna. Mas ele jura que é intestino. Vamos
por partes. Tem uma semelhança aí, né? Porque Total. Analisar cocô, dor do... Você já fez isso? Eu olho todos os dias e olho... eu só vejo se afunda ou se não. Ou se... Não, eu olho tudo. Mas, olho... tipo, olha com a espátula? Não. Eu olho pra ele, pra ver... Eu tô com medo de criar uma nova noia na sua cabeça. Não. Tá. Pode ficar tranquilo. Não, eu olho, eu procuro cor, vejo consistência. Mas aí você joga no Google se é consistência pastosa. Não mais. Tá. Não mais. Mas quem te deu esse toque de não olhar o Google? A experiência, um terapeuta, seu namorado? Os meus amigos e namorado, terapeutas. Tipo, hoje eu não olho mais no Google. Eu chego a digitar no navegador, mas eu não aperto Enter. Porque se não... vai vir uma desencadeia- chuva de coisa. E esse lance da E dor... é um buraco sem fim, né? É um buraco sem fim. Mano, e aí você descobre técnicas de tipo, exames novos que estão sendo feitos, e aí você quer fazer esse exame, porque esse exame Porque você vai muito a fundo no search. E aí, tipo, você descobre vários nomes de doenças que estão relacionadas, por exemplo, ao seu intestino. E aí você fala, Então, esse pode ser esse, pode ser esse. E aí esse negócio da dor na coluna. eu já tive por que isso. você acha que parece que a pessoa quer que seja na parte que ele imagina? Não é que quer, é porque é involuntário. Tá. Por exemplo, essa dor na coluna, eu imagino que seja tipo mais aqui na lombar. Meu Deus. Não na coluna. Eu imagino sei, que aqui. porque eu tenho essa dor Aqui na no final lombar. do colo. No final. E aí ela às vezes dói muito aqui na frente e é de dor nas costas. Já me falaram isso, já fui em médicos. Que pode ser, por exemplo, sei lá. Postura, exato. Ou então uma hérniazinha, um negocinho tipo que não é tão grave quanto um câncer. Muscular. Só que, como dói próximo, como é muito próximo. Por exemplo, se eu tenho uma dor no dedo, eu não vou achar que tem a ver com o meu intestino. Se eu tenho uma dor no joelho, eu sei, por exemplo, quando a dor ela é muscular. Você sabe. Ou Mas quando hoje ela você é uma outra coisa. Você racionalizou isso? Ou Racionalizei. Tá. Racionalizei. Tá. Não é Porque fácil. já sofreu bastante. Já. E aí esse negócio da coluna eu entendo super, porque eu também tenho isso. E aí eu começo a relacionar, não, é rim. Ai, não, esse negócio de doença autoimune, também já pensei. Tipo, que é uma doença... Eu sou um autoimune mega raro, e aí nenhum médico consegue descobrir. É totalmente relatable com a pessoa. Fez 3 colonoscopias na crise, que durou 6 meses. Não ficou totalmente sedado, porque é muito grande. Porque ele é muito grande e toma tarja preta. Sentiu o exame todo. Ai, que sofrimento. E isso dá medo. Isso eu não sei se é hipocondria, mas eu tenho medo de ir no dentista e a anestesia não pegar. Não, isso eu não tenho medo. Mas eu já fiz a mesma coisa. Eu já fiz 3... e eu não sei a idade dele, tá? Mas, por exemplo, a gente que é homem e que tem caso em família de câncer. Você tem que fazer com mais frequência. Eu tenho que fazer com 35 anos, de 5 em 5 anos. Uhum. Eu tenho 27 e já fiz 3 colonoscopias. Eu não tô na área de risco ainda. Tá. Assim, lógico, qualquer pessoa pode ter. Sim. É uma aleatoriedade. Eu não precisaria me expor ao risco de fazer uma colonoscopia, porque colonoscopia é uma coisa muito invasiva. É um negócio que entra no seu corpo, é uma câmera que entra no seu corpo pelo seu reto e que analisa tudo lá dentro. Então, assim, é muito invasivo. Muita gente pode pegar... Eu não quero despertar atenção gatilho para as pessoas hipocondríacas que estão ouvindo. Pulem até um pouquinho aí na frente. Mas uma colonoscopia, ela pode te trazer uma infecção hospitalar. Claro, porque é um corpo estranho entrando em você. Estranho entrando em você. E já tem casos de gente que passa por isso. Então, se expor a esse risco é muito, muito, muito ruim. Não é nada aconselhável. Médicos não aconselham fazer colonoscopia tão... Mas daí tanto você... assim. tipo assim, como você chega num médico e fala, eu quero fazer? Porque, por exemplo... Porque tem que ter uma guia, não tem? Não, tem, mas, por exemplo, eu já fiz isso, eu já fui em um médico e ele perguntou assim, quando você fez a última colonoscopia? Falei assim, eu nunca fiz. Pra ganhar outra, entendeu? Saquei. Não façam isso. Não façam isso. Aprendam com nossos erros, por favor. Por favor. Esse é o mote de todos os programas. Ele sentiu... conferir a pressão umas 20 vezes por dia,
Depois começou a se pesar, depois conferir os batimentos cardíacos. Isso lembra muito a minha infância. Eu não sei se eu já falei em algum episódio aqui, provavelmente já falei. Quando eu era criança, na mesma época que eu tinha um medo de balão, eu tinha um medo de estar morta sem saber. Então, às vezes, eu tava assim, e depois assim. E daí meus primos, né, porque eu fui criado com meus primos, aqueles mesmos dos balões, falavam assim, Amanda, por que você tá com a mão aqui? Aqui sim, eu não tô mostrando, desculpa. Eu ficava sentindo o pulso, depois aqui na têmpora e depois no tornozelo. Porque eu percebi que aquilo era um sinal que eu tava com sangue circulando. E daí os meus primos perguntavam, por que você tá fazendo isso? Daí eu falava, pra saber se eu tava viva. Bizarro. Isso é bizarro. E isso é bizarro por uma criança, tipo... Se então... você pensar num adulto, eu acho que... Não é normal, mas até vai, né? Porque, tipo, sei lá, você desenvolve toque, mas por uma criança que tem medo de estar morta, é uma criança um pouco... E de não saber, né? Não saber. Se e daí era uma sequência. Porque daí eu descobri que o pulso batia, a têmpora batia. Então eu tinha que conferir o pulso, conferir o coração, conferir a têmpora, conferir a canela. E é exatamente isso aqui. Eu acho que eu nunca tinha contado isso. Daí conferia a pressão umas 20 vezes por dia, começou a se pesar e depois conferir os batimentos cardíacos. Eu acho que isso volta tudo no começo. É o controle. A gente quer ter o controle, igual você. Você quer ter o controle do que vai acontecer com as suas coisas quando você não estiver mais aqui. Mas a gente não tem esse controle. Não tem, nunca tem esse controle. E é muito ruim imaginar, por exemplo, que não existe remédio para hipocondria. Existem alguns remédios, por exemplo, por exemplo, psiquiatra já me passou o remédio... Ansiolítico, que é uma ansiedade. Só que não é específico para aquela obsessão que você tem. Então, tipo... Ele vai nessa, tipo assim, que você tá num pensamento absurdo, no último limite. Pra aquele sofrimento que já não faz mais sentido. Você vai tirar, vai cortar. Ele é uma coisa que ele corta o sintoma. Mas a brisa inicial, ela sempre vai estar com você. E aí, eu acho que o que a gente tem que fazer, se eu posso dar um conselho pra essa pessoa que mandou mensagem, para as outras pessoas que estão passando por algo parecido... É tentar se cercar de uma rede de apoio bem confiável e agradável. Mas isso é muito legal, porque ela é a esposa de uma pessoa. E ela tá procurando saber, né? Isso é muito legal. Isso é uma atitude que as pessoas precisam ter, porque a gente precisa aprender a lidar com os anseios das outras pessoas, as ansiedades das outras pessoas. Se a gente cuidar só do nosso primeiro círculo social, a gente já tá ajudando muita gente. Exato. Você não precisa ter uma ONG pra salvar o mundo. Você tá contagiando as pessoas, exato, porque... Eu cuido de você e você vai cuidar de mim. Você vai cuidar de mim, você vai pegar o exemplo, você vai cuidar de outra pessoa. E assim você vai criando essas redes, tipo, interligadas. Sabe que nem você sabe a sua amiga que você pode falar porque ela não vai rir. Exato. E aí a gente precisa cada vez mais se cercar dessas pessoas. E assim, é o conforto que eu tenho hoje na minha cabeça, saber que existem pelo menos 5 pessoas no mundo que vão me ouvir. Mesmo se você tiver numa paranoia maluca. Mesmo se estiver num rolê muito aleatório. Tipo assim, eu já tive... A minha ansiedade já foi tão longe. E eu nem sei se eu consigo assimilar isso com hipocondria. Talvez, porque não é de morte, mas eu tava obcecado que eu ia ser preso. Você não é a primeira pessoa que fala isso nesse programa. De que assim... Tipo, tem sei lá, um papel sem assinar num tal cartório. Meu Deus do céu, isso eu posso ser preso. Eu posso ser preso por isso. E aí era tipo 24 horas por dia. José, se eu for preso isso, se eu for preso isso. Ele é muito paciente, né? Muito paciente. É porque ele também tem. E aí, quando ele tá, eu também ajudo ele. Então a gente meio que troca. Eu acho que a gente consegue mais ajuda da pessoa. Às vezes as pessoas falam, nossa, que legal, Amanda, você é tão aberta. Eu acho que, não, na verdade, eu nem sou aberta a nada. É como eu convivo com isso, então... Você sabe como é ruim estar naquele papel, né? Então, acho que se a pessoa nunca conviveu, acho que nem a pessoa que mandou a mensagem, ela não faz o menor sentido pra ela, não consegue buscar uma lembrança pra ela. Porque, sei lá, eu consigo relacionar o seu negócio com câncer com o meu medo de balão. Não tem nada a ver, mas tem. Tem. Então, eu acho que é isso, identificação. Então, você consegue saber que aquela pessoa, ela não tá... Ela tá num lugar muito frágil e ela não tá inventando aquela... Sim. Porque esse é o grande problema das pessoas. Deixa eu falar só uma coisa, senão eu vou perder.
A minha mãe, eu até já escrevi algum, acho que foi não sei se foi para Capricho, já pediram para eu escrever um texto. E a minha mãe falava, como eu tinha crise de ansiedade desde 5 anos, essa coisa do balão, etc. E sempre muito apavorada. E as minhas doenças, eu ia fazer o exame e não existia doença. Então, eu sempre fui a Amanda, a pessoa que inventava doença. Uhum. Porque o meu coração disparava. Eu ia lá, fiz o eletrocardiograma. Mas como é que você vai provar? A minha mãe só achava que eu queria chamar atenção, entendeu? Sim. E é muito louco, tipo, achar que a pessoa tá inventando. Cara, se uma pessoa vai falar que acha que tá com câncer, ela não tem um trabalho. Ninguém se dá o trabalho de inventar isso. Não é uma coisa, não é uma brincadeira Não. isso. Não é uma... Não. A brincadeira é você, sei lá, esconder o celular do seu amigo e falar Sim. assim, cadê seu celular? Sim. Não é você chegar pra ele e falar assim, olha, eu tô achando que eu tô com câncer. Sim. E as pessoas, Ninguém elas... brinca com isso, não tem E graça. eu E acho... a pessoa É acha, muito né? estranho que as pessoas acham isso. Como é que alguém vai estar... Não é, gente. Nesse nível, né? Não é... Porque, tipo, pra você verbalizar tudo isso é muito difícil. Tipo, você tá aqui, você é muito corajoso. É uma barreira que você tem que quebrar, uma Sim, barreira gigantesca. Eu tenho certeza que já tem um monte de gente que vai querer falar com você sobre isso. A própria pessoa que mandou mensagem. Porque, cara, é que nem falei, cara, tinha medo de balão. É ridículo? Talvez. Mas em algum lugar alguém tá ouvindo e vai sentir isso. Vai que nem sentir ela isso, falou exatamente. do negócio que ele media o batimento, me lembrei do outro que eu achava que eu tava morta, sabe? É muito louco. Daí a mensagem não termina. Ele acordava de madrugada pra medir a pressão. Eu já conheci gente que comprou aparelho de medir pressão pra ter controle da pressão. E não tinha nem idade, assim, porque tem histórico da família. Então já acha. Eu tenho um aparelho de pressão. Você tem. Não mas você- tenho mais, mas eu tive, você eu comprei. comprou. E dá uma segurança. Dá. A minha pressão sempre foi normal. Na verdade, eu tive uns momentos, uns picos, e era por causa Isso da é da ansiedade. ansiedade. De ficar, tipo, 13/9. Então, sabe uma vez? Eu fui dar uma palestra, não sei que lugar. Não sei, era um festival, sei lá, de inovação, essas coisas modernas. E daí eu tava com muita dor de garganta, tava com febre. Então eu fui direto pro hospital. Isso foi recente agora. Quando eu cheguei no hospital, hoje eles botam pulseirinha, né? Daí tem um nível de alerta, esse amarelo, o verde, o vermelho. Eles me deram uma que eu precisava de urgência. Eu só tava com dor de garganta, tava com febre. Daí, na primeira triagem, eu tava com uma pressão na lua. Daí, depois eu tive que esperar até o médico me atender. Ele falou, aqui na sua triagem, você tá com a pressão, sei lá, não sei quanto que é uma pressão alta. Daí eu falei assim, acho que é porque eu sou ansiosa e eu tava dando uma palestra. E eu nunca tinha associado que aquela tipo de situação me deixava... Ansioso. Sim, que com o sangue circulando mais rápido. Mais rápido, exato. E eu tenho... A vida inteira soube que eu tinha ansiedade, etc. Mas eu vi recentemente. Que aquela situação, como era tipo um negócio que eu tava lidando com uma euforia louca, então eu já tava assim que eu cheguei no hospital, eu ainda tava naquele clima. Daí, sei lá, esperei mais uns 15 minutos eu voltei ao normal, entendeu? Eu tive isso, a minha pressão ela começou a subir muito numa época da minha vida, no começo da faculdade. Não sei se você pode contar isso, que eu fumei maconha. Pode, a gente fala de maconha aqui. Tá bom. Eu fumei maconha da primeira vez na faculdade. Cai a pressão ou sobe, né? Tem gente que... Então, a maioria das pessoas cai a pressão. A minha subiu. E assim, não subiu. É porque você... E eu fiquei você muito ficou ansioso. muito ansioso. E aí foi a primeira vez que eu planejei a minha morte. Sabe por quê? O meu coração acelerou tão rápido que a minha pressão ela chegou, tipo, a níveis, assim, bizarros. Tipo, 17/10/11. Era um negócio muito alto, muito alto. Eu nunca tinha... Um médico falou assim, você cheirou? Você pode falar pra gente se você cheirou. Sim? Eu cheguei tremendo. Eu cheguei, tipo, chorando com o olho trincado gigantesco. Ele disse, você pode falar pra gente se você cheirou. A gente precisa cuidar de você. Eu falei, não, moço. Eu só fumei maconha. E aí ele falou assim, não é possível. Olha o jeito que você tá. Ele tentou enfiar... Porque é físico, né? Ele tentou enfiar o soro em mim tantas vezes. Pra eu tomar diazepam na veia direto. Tomei 3 diazepams no dia. Não baixava. Não baixava. Ele enfiou tantas vezes que o meu braço ficou inteiro roxo, porque eu tremia, ele não conseguia me deixar. E eu fiquei muito ansioso com aquilo, e dali pra frente, por um período de 2 anos, a minha pressão nunca mais foi a mesma. Agora voltou.
Só que eu nunca mais fumei maconha. Mas foi a época que E você aí, quando adquiriu eu- um quando eu- negócio da pressão? Foi exatamente nessa época. Só que daí, quando eu parei pra pensar, eu falei, peraí, acho que não deve ter sido a maconha, né? Acho que tem um outro rolê aí, porque não é possível. Você tava na faculdade, é a pior coisa que pode existir pra alguém, uma É. pessoa ansiosa. E aí, já era. Descobri o que que era. E hoje, às vezes fumo, normal, não acontece nada. E aí, foi um momento, tipo, o meu corpo tomou totalmente... A minha cabeça tomou totalmente conta do meu corpo e falou assim, isso aqui vai te matar. E aí, quando eu tava tomando o diazepam na veia, eu chamei uma amiga minha. Você achou que você ia morrer? Sim. Não, mas assim, foi o dia... Vai morrer daquilo? Morrer daquilo, naquele Tá. dia. Eu achei Tá. que eu não ia passar daquela noite. Nossa, cheguei- sofre muito. Eu cheguei a falar pra minha amiga assim, Marcela, vou falar o nome dela aqui. Marcela, eu estou morrendo. Pega a minha coleção de CDs, fica pra você e divide com os nossos outros amigos. E Marcela? E cuida da minha mãe e fala pra ela que eu não fiz por mal. Era tipo isso. Você se despediu? Me despedi dormindo de diazepam, assim, ó. Num delírio. Isso é o que eu lembro de falar, tá? Eu provavelmente devo ter falado. certeza. Provavelmente, porque eu tava grog. E aí, foi bem na época do Rock in Rio. Tava tendo Rock in Rio aqui no Brasil. E tava tendo, sei lá, show do Evanescence. Assim, tava passando na TV. E aí, na hora que eu melhorei, eu comecei a chorar. E aí eu comecei a olhar uma pessoa chegando na ambulância com o braço, com a perna quebrada. Eu falei assim, ele não fez isso porque ele quis. Ele não tá aqui porque ele quis. Eu tô aqui porque eu quis. Eu provoquei isso pra mim, ele não. Aí eu comecei a chorar ouvindo My Immortal do Evanescence. Gente, que Bizarro. bonito ver, né? Que a gente consegue rir disso agora. Hoje eu consigo, é Mas verdade. foi um dia sofrido. Foi um dia pesado. Eu fui parar no hospital com uma garrafa, porque a boca tava secando muito rápido, né? Aham. A minha boca secava e voltava, secava e voltava. Eu fui com uma garrafa de... Sabe aquelas garrafas de 5 litros de água? Aham. Pro hospital. Eu fui com aquela garrafa de chinelo, todo grambenhado. E foi um terror, porque no outro dia eu ia encontrar minha mãe, eu tava morando sozinho. No outro dia eu ia encontrar minha mãe, eu tava com um roxo gigantesco no braço. Ixi, foi uma época bem complicada, mas ainda bem que hoje eu dou risada disso. Tá. Foi um pneumologista, ó, ainda não acabou. E disse que falou que ele tinha efizema pulmonar porque somos fumantes. Naquele fim de semana, ele chorava porque tinha câncer no pulmão. Você também se identifica, né? Total. Me dizia que estava com uma tosse crônica, mas não tossia uma vez por dia. Comecei a acompanhar ele nas consultas, levei ele num psiquiatra e uma psicóloga. Aos poucos, com medicamento e terapia, ele foi melhorando. Para mim, aqui sozinha com ele do norte do país, foi muito difícil, muito desgastante. Quando parecia que ele estava satisfeito com o resultado do exame, ele bolava uma nova teoria da conspiração que trocaram o laudo do exame dele e que o laudo com os resultados do câncer estavam com o médico. Você já teve isso? Total. Isso aí eu Total. acho que é muita televisão também. né? Não, é super. Porque aí você já imagina a cena na sua cabeça, a cena muito bem feita, assim, tipo... A trilha. A enfermeira pegando o laudo errado. Ou o negocinho de sangue sendo trocado. É muito assim. E é exatamente desse jeito, tipo... Essa pessoa não é você. É uma teoria... foi o José que mandou. Né? Ele tem um fake. Gente, é igual você falou aqui, ó. Quando parecia que estava satisfeito com o resultado do exame, igual você falou, beleza, você tem uma fixação pelo tronco, mas você tem medo de desenvolver uma fixação por outra parte. Por outra parte. Hoje, percebo pequenas loucurinhas relacionadas à saúde, como analisar o cocô, conferir o corpo a todo momento. Remédio e terapia estão ajudando muito, mas para mim ainda continua muito cansativo. Não sei se são assim, mas a mãe e o irmão também são hipocondríacos, só que sem tratamento. Olha, eu vou falar seu nome, Lari. É muito legal você ser uma companheira tão legal assim, tipo, mandar o seu relato e agora acompanhar ele na consulta e na terapia. Acho que é difícil para ele, né? Mas, igual você falou, a mãe e o irmão também têm. Então, acho que se uma Família pessoa não ajuda tem um muito, apoio... se a pessoa não tem um apoio...
Eu imagino que deve ser cansativo, mas eu acho que é um trabalho de olhar pra dentro e olhar pra fora pra outra pessoa e imaginar que além de cansativo pra ele também, deve ser horrível passar Sim. ser ele às vezes. Com certeza. Então, cara, eu acho que qualquer esforço pela saúde de quem a gente ama, e eu digo saúde mental, vale a pena, porque cara, eu tenho um namorado ansioso em casa também. Ele tem as ansiedades dele e tem muito a ver com dinheiro, é totalmente diferente do meu caso. Ele é uma pessoa muito obcecada com dinheiro e tal, e eu preciso sentar com ele pra conversar todos os dias, pra falar a mesma coisa todos os dias. Obcecado com carreira, de que quer ter uma carreira, tipo, muito em ascensão com 24 anos. E eu preciso sentar com ele e explicar, tipo, assim, não são as pessoas que estão evoluindo e você não, você também tá evoluindo. Cada um tem um processo. E eu tenho que falar isso todos os dias que ele se sente assim. Não é uma coisa confortável pra mim, mas eu aposto que não é pra ele também cuidar de mim e das minhas ansiedades. E eu acho que é uma troca, e mais que uma troca, não precisa ser uma troca, tá? Porque a gente não precisa trocar amor por amor sempre. O amor pode ser de graça. O amor e o carinho e a atenção podem ser de graça. Tipo, é olhar pra ele, ver que é uma pessoa que precisa de ajuda, é uma pessoa que confia em você e que, como você disse, a família também tá assim. Meu, então ele só tem você agora. É um peso muito grande que carrega, uma pessoa que tá sendo um apoio emocional pra outra. É um peso muito grande, mas é recompensador quando você vê que a pessoa, ela tá dando passos, por mais que seja de tartaruga, tá evoluindo e tá melhorando, e aí você vai poder olhar pra trás e dar risada igual eu tô fazendo hoje, né? Eu acho que é meio que... É um processo longo, demorado, sofrido, mas o importante é fazer de coração. Eu acho que isso de mandar a mensagem pra cá mostra que você tem um cuidado, sim, e você tá acompanhando as pessoas. Eu imagino que seja muito difícil. E se você... A gente não sabe, você não falou dos seus sofrimentos, mas a princípio você não tem nenhum sofrimento tão avassalador. E uma pessoa que não convive com o sofrimento, conseguir doar, ser tão generosa, eu só tenho que falar que você é uma pessoa do Incrível, caralho. Exatamente. Arrasou. Felipe, Deixa eu só contar uma coisa. sim. Quando você come beterraba, aí seu Xixi fica vermelho? xixi vermelho, o cocô sai vermelho e tal. Sim. Você fica meio desesperada na hora? Eu não como beterraba, mas tá. Não, mas existe muita gente que come e fala... E que, tipo, é uma infecção urinária. que... Um do meu cu tá fissurado. Isso. Esqueci que come beterraba. Agora imagina esse pupu hipocondríaco. Uma pessoa que acha que tá doente o tempo inteiro. Eu como beterraba quase sempre. Sério? Eu gosto muito de beterraba. Esquece. E assim, eu sei que eu comi beterraba. Eu lembro. Almocei beterraba ontem. Mas isso aqui não é beterraba. Isso aqui é sangue. Isso aqui estourou uma veia dentro de mim e eu vou morrer em 24 horas. É tipo isso. Tchau, tchau. Tchau, gente, com esse clima, né? Não comam beterraba. Cara, muito obrigada. Obrigado, Amanda. Não sabia que o programa ia render tanto, mas foi muito rico, Foi muito de verdade. bom. Eu amei. Agora você vai pro show do Caetano. Agora eu tô indo pro show do Caetano. Olha, eu quero que você... Esquecer dos problemas. Ai, espero não ter ajudado você a Imagina, desenvolver acho que não. nada. É sempre muito bom falar, imagina. É, muito bom. E obrigada a todo mundo que ouviu, de verdade. Eu acho que esse episódio foi muito rico, assim. Porque me fez lembrar de coisas que são coisas que eu também não falava. E a gente tem que verbalizar. E quando a Sim. gente verbaliza, a gente consegue rir da gente. Exato. Porque às vezes parece um absurdo, igual você falou. Espera aí que eu vou falar uma coisa, da beterraba. Hemorroida. Hemorroida. Eu já contei tanto da minha hemorroida. No Spotify Summit, a gente teve uma mesa que eu falei da hemorroida também. Eu já falei tanto dessa hemorroida, o Brasil inteiro sabe que eu tenho hemorroida agora. E foi só uma vez? Foi só uma vez, nunca mais estourou, nunca mais aconteceu nada. Acho que ela nem estourou, nunca estourou, na verdade. Foi muito princípio, né? Foi o princípio. Mas ela guia, ela guia a minha vida. Se eu escrever um dia... eu esqueci de contar que ela tem um nome. Alanis Morissette. Por quê? Porque quando Porque eu tava... não evanescência. Porque quando eu tava indo pro médico, eu tava ouvindo Alanis. Ai, eu amo que você tem trilha sonora. Eu tenho trilha sonora. Aí eu tava indo dentro do Uber, olhando a janela, tocando Alanis Morissette, e eu chorando. Eu chorando. Eu chorando. Ai, gente. Aí eu fiquei tão feliz
Que daí eu liguei pro meu namorado e falei assim, eu tô tão feliz que eu tenho uma hemorroida, que eu vou chamar ela de Alanis Morissette. E ela tá aqui. Um dia eu vou escrever um livro chamado assim, Minha Hemorroida Alanis. Mas a Alanis, ela tá escondida, né? Ela nunca mais se manifestou. Nunca mais voltou pra cantar, fazer um show. Graças a Deus. Gente, é legal, né? A gente é bem dramático. É. Então, gente, se você em algum momento ouviu Evanescence e achou que ia morrer, ou alguma coisa assim, que você consegue dar risada, vamos dar risada. E sempre fala com alguém, igual você falou, rede de apoio, terapia, psiquiatra, e tem destaque aí no Esquizofrenóia, se você no Instagram do Esquizofrenóia, se você não tem dinheiro para pagar terapia, porque às vezes a gente fala, é caro, etc. Mas principalmente nos grandes centros, a gente consegue uma coisa mais popular, etc. Eu tô muito feliz com o rumo desse programa. Semana que vem a gente volta falando de Alanis Morissette, Emily. Como é o nome da menina? Emily, né? Sempre com as divas trevosas, com as minhas divas, né? não é verdade. Você gosta das trevosas. Um beijo pra todo mundo. Paz nos estádios. Gente. Beijo.